Você comprava um filme, batia a fotografia e mandava copiar, porque você não ia ficar só com o negativo. Então, por isso que pessoas como seu pai e a sua mãe tinham algumas fotografias da juventude. Porém, as pessoas de hoje, eles não têm muito. Por quê? Porque em vez deles gravarem uma coisa, eles põem no YouTube, põem nisso, põem naquilo, que eu não sei nem o nome, WhatsApp, não sei o que, e manda para os amigos de forma irresponsável. Aquilo não representa memória, aquilo representa comunicação, apesar de imagem ser comunicação. Porém, ela não representa memória, ela não será a sua história de 17 anos, de 15 anos, de 16, de 20. Você não serviu o exército, como está lá no retrato pintado, que é uma memória. Você nasce e morre e você é memorizado pela fotografia. A fotografia memoriza aquilo tudo. Ela, além de nesse grande HD que é o nosso cérebro, tem um cantinho que é a nossa memória, a gente criou isso também fora, a partir do momento que o álbum de família é um álbum de memória. A nossa parede, quando você põe na parede, também é uma parede de memória, a partir do momento que você emoldura e põe lá aquilo que é a sua memória, a sua história fotográfica. Ela conta a sua história. E eu acho que daqui pra frente vai ser muito mais um instantâneo do que a gente pensar no passado. As fotos hoje em dia elas são muito instantâneas, elas valem o quê? 1, 2 dias com a nova onda do Instagram, você vai vendo. Eu posto uma foto hoje, depois da manhã ela não tem mais relevância nenhuma, porque não rende mais curtida. A gente vive hoje em torno de like, e foto física não rende like. E eu acho que é muito isso, a gente perdeu o valor, a gente parou de perceber o valor de ter aquela memória registrada. E a gente está dando muito valor a like e se esquecendo um pouco das memórias. Por exemplo, antigamente, isso década de 20, 30, 40, até 50, você entrava numa casa de família, via aqueles retratos na parede, né? Tudo cheio de retratos. Quem é esse? Ah, isso é minha avó, isso aqui é minha bisavó, isso aqui é fulano de tal, isso é ciclano. Os homens ofereciam retrato para o outro, né? Ao meu amigo fulano de tal, coisa assim, botava na parede, aquele negócio, mandava emoldurar. Foi se acabando. Você não vê uma foto na parede de ninguém, né? Quando muito tem um retrato do Michael Jackson, Ele já não tem mais o álbum de família, né? Se você for atrás disso, você vai encontrar isso em famílias tradicionais. Algumas famílias que ainda têm pessoas de 50, 60 anos vivas e que preserva essa história que ela vem arrastada pelo tempo, pelos seus ancestrais, né? E ela chegar aos nossos dias. Então eles tentam preservar isso como se fosse um sistema de museu familiar. E isso você pensa que os netos dele não estão criticando? A avó está cheia de museu aí, podendo botar essas porqueiras no mato. Isso não serve de nada, compreende? Porque aquilo que a gente chama de memória de família, ela está com essa tendência, a gente está individualizando a história. Fotografar significa atribuir valor. Você vai na casa de um amigo, você leva a câmera. Se você faz uma foto do seu amigo, né, durante a sua visita, você está valorizando o local, o momento, né, a pessoa. É uma maneira de você valorizar, é fazer a foto. Agora, no digital, não acontece isso porque é tão banal, é tão barato, é tão simples fazer uma foto com seu celular, com seu tablet, com sua câmera digital, que não tem filme, não tem nada, essa história de atribuir valor porque você está fotografando, morreu. Não tem mais. A gente tem que ver que são dois registros. Os dois têm basicamente a mesma função. Registrar um momento, certo? Qual é a grande diferença? As fotos que você joga no Facebook, elas não têm nenhum tipo de cuidado. Você tá lá, você bate aquela foto do jeito que tá. Se você achar ruim, você apaga. Se não render like, você apaga. É diferente, por exemplo, de uma foto de álbum, que você vê que teve uma preocupação em ser feita aquela foto. Teve a preocupação de
Sua mãe foi lá, mandou você fazer uma posezinha, você fez a pose, tem um cenário legal. Havia preocupação de registrar o momento como um todo, e não necessariamente a banalização que a gente tem hoje. Que é, galera, junta aí e faz uma careta e a foto baixa qualidade, se importar com a iluminação, se importar com o ambiente. A gente tem muito mais, hoje em dia a gente tem muito mais a preocupação com a relevância do momento do que propriamente com a relevância que isso pode ter no futuro, entendeu? Há uma expectativa, se eu uso a minha câmera, há uma expectativa que amanhã já esteja no Facebook, ou hoje ainda, né? Isso me aborrece, por exemplo. Isso é uma coisa que me inibe fotografar, por causa dessa esperança das pessoas que a foto esteja disponível imediatamente. Bem, ele tinha um problema no cabo, ele já como é computador antigo, ele já estava viciado. E quando a gente mexia nele em qualquer... mudava de posição, ele apagava. Nisso, apagando várias vezes, ele um dia resolveu não ligar mais. Apareceu erro no sistema, não entrava de jeito nenhum. E minha mãe resolveu mandar pro conserto e o cara formatou, não salvou nada que estava na área de trabalho, e todos os meus arquivos estavam na área de trabalho. E as fotos também? As fotos também. Algumas fotos eu tinha mandado para algumas pessoas, algumas eu tinha postado, mas a maioria de viagens, principalmente porque meu pai ele só gosta de tirar foto no celular e eu gosto de tirar foto na câmera. Então só tinha salvo as fotos de viagem que ele tirou no celular dele. As fotos da câmera perdeu, porque eu já tinha apagado do chip da câmera. Não consegui reparar nenhuma foto, mas ainda levou de novo pro concerto pra ver se ele conseguia achar alguma coisa. Ele disse que não tinha como, que já tinha formatado, perdi tudo. Cara, eu tenho muito medo do futuro da fotografia, principalmente no que se diz respeito a manter um registro de imagem. Hoje em dia a gente não tem mais um álbum. Por exemplo, eu tenho meus álbuns de quando eu era criança. Se eu quiser ir lá e olhar, eu posso olhar. Atualmente, pais, mães, eles fazem as fotos dos filhos, botam no HDzinho, botam no computador e deixam lá, e acabam se esquecendo, e aquilo vai ficando, e os HDs vão estragando, as fotos vão se perdendo, e aí, como é que fica? Fica só com a memória? Tipo, a cabeça da gente é muito falha, cara. Nossa memória é muito falha. A época atual é essa, como eu disse, desapareceram das paredes a foto da família, também desapareceram do dia a dia dele, do jovem. Ele não se lembra de bater uma foto com a mãe dele, com o pai dele, com o melhor amigo dele, né? Futuramente talvez ele sinta essa falta. Eu podia ter batido, em vez de bater essa macarronada aqui, eu devia ter batido um retrato com o meu amigo, agora ele morreu e eu não tenho uma foto com ele e tal, né? Eu gosto muito de tirar fotos, né? Por exemplo, meus avós, as fotos que eles têm deles novos é muito pontual. Quando nasceu, em algum momento da adolescência, e hoje em dia a gente consegue fotografar vários momentos. Eu acho que o maior problema é porque a gente não imprime, não dá um jeito de guardar e acaba se perdendo as fotos, Até lembrei agora do primo meu, que o mais velho nasceu na época que não tinha câmera digital, então tem várias fotos impressas dele dentro de casa. E o do meio já nasceu na era digital. E a mãe dele foi tirando fotos, não foi se preocupando em imprimir, e aí perdeu foto, não sabe onde tem, tanto que mesmo quando ela liga pro pessoal da família, perguntando se alguém acha nos seus computadores antigos alguma foto dele pequeno, porque ela não tem foto dele bebezinho, foto dele mais velho, já tem 8 anos. E ela teve uma agora, que fez um ano agora. E esse de um ano ela fez questão de pagar um estúdio, todo mês ela ia lá e tirava foto dele pra mostrar o crescimento até um ano, né? A foto de um ano, né, eles fizeram um book de família. Então a fotografia perdeu a importância, vamos dizer assim, do preço, da preocupação de uma cópia em papel bem feita e tal, mas ela ganhou em penetração instantânea para o mundo inteiro. Então eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior, eu estou dizendo que os fatos são esses. Eu lhe dou um exemplo da diferença entre fotografia virtual e fotografia real. Uma exposição de fotografias. Digamos que eu faço uma viagem a
Chapada Diamantina. Aí eu faço 500, 800, 1000, 1200 fotos. Eu edito as melhores que eu achei. Eu amplio em papel 30x40 e marco de fazer uma exposição na galeria X, na cidade. Aí vai ter o preço das ampliações, a moldura, vai ter os convites, vai ter o coquetel, tem que ter o financiamento, parar. Eu consigo atrair para minha vernissage, vamos dizer assim, talvez 80 pessoas ou 120 pessoas. Que naquela noite apreciam as fotos, conversam entre si, às vezes nem olham as fotos porque estão interagindo socialmente, as fotos estão na parede. Muitas vezes, na hora de ir embora, você vai dar uma olhada na parede e no dia seguinte tá as moscas, não tem ninguém mais. Pode um ou outro gato pingado vir visitar suas fotos e tal. Compare se eu jogar essa mesma coleção de fotos, vamos dizer 30 ampliações, 30 imagens, numa rede social da vida, como um álbum do Facebook. Instantaneamente eu atinjo 200 pessoas que podem compartilhar isso com outros tantos dos amigos, parar, comentar suas fotos e tarará. É efêmero? No dia seguinte já ficou para trás. 3 dias depois você tem que ir na minha linha do tempo para você recuperar essa coisa. Mas comparado com as ampliações em papel, quem vai ver finalmente? Eu tive todo um esforço, entendeu? Provavelmente não vou vender nenhuma ampliação, ninguém vai comprar. Eu vou ter que trazer para casa essas coisas montadas em molduras, onde é que eu vou guardar isso? É muito complicado, cara. É lindo, mas se tornou um elefante branco. Entendeu? Mas eu vou te dizer que é uma das coisas mais difíceis de acontecer um cliente atualmente me pedir foto física, porque tem que ver que hoje em dia você ter a impressão da foto é uma coisa muito cara, é um investimento alto, porque poucos locais fazem esse tipo de impressão agora com qualidade. O que a gente tem agora é a impressão tinta num papel que eles dizem fotográfico, mas na verdade é um coucher brilhoso, que não é o papel fotográfico real, nem é feito com processo película químico, que dá resistência da foto. Atualmente o que a gente tem é a tinta num papel de baixa qualidade, que você bota num álbum, quando você tira a foto já se desfez. Então hoje em dia é um investimento que não compensa tanto você ter aquela foto física feita em gráfica, por exemplo. Não sei se é viável. Muita gente não acha viável. E eu realmente, atualmente, eu não aconselho nenhum dos meus clientes a mandar fazer esse tipo de impressão, entendeu? Porque é complicado, é um investimento alto para baixa qualidade. Não sei se compensa tanto ter. Mas eles fizeram bodas de prata, meus pais. E eu fiz de tudo para eles contratarem um fotógrafo para bater as fotos. Eles ouviram que não, que iam pagar minha prima, que tinha uma câmera fotográfica boa, para bater as fotos. E a gente ficou com algumas fotos, ela deu no pendrive pra gente. Eu tô no pé deles pra ver se eles imprimem as fotos. Mas até agora ainda não saiu, eles ainda não tiveram tempo de parar, sentar, escolher as fotos. Também nem tiraram fotos com todo mundo, porque minha prima não é profissional, né? Então ela tirou só de quem pedir pra tirar a foto. O mercado digital trouxe com ele uma carga de banalização muito grande no que se diz respeito a todo mundo pode bater uma foto. A fotografia ela deixou de ser um momento pensado para ser um simples registro. O que a gente tem que perceber é que a fotografia como arte, ela está sendo cada vez menos valorizada. No sentido de que, por que eu vou pagar um cara para fazer essa minha foto, se eu posso simplesmente pegar o meu celular, ou se eu posso pegar a minha câmera de 10 milhões de megapixels e fazer eu mesmo. A pessoa não se importa mais com a composição, a pessoa não se importa mais com o olhar artístico. Elas não entendem que aquele fotógrafo que está te cobrando um valor ao seu ver alto, ele passou muito tempo estudando, ele passou muito tempo praticando, ele tem o tato, ele tem o feeling de fazer uma foto bacana, que você provavelmente, apesar de ter um equipamento bom ou não tem você não tem aquela noção que o fotógrafo de verdade, aquele fotógrafo que estudou tem. Então esse mercado digital, ele fez com que todo mundo se sentisse na capacidade de tirar uma boa foto. E não é bem assim. Naquela época você pegava uma placa de vidro, um vidro comum, jogava albumina, né, clara de ovo,
tinha que ficar absolutamente igual a quantidade de albumina. Onde tivesse uma bolha tinha que soprar, senão ficava um defeito na foto, né? Soprava com cuidado para não cuspir. Então tinha aquele cuidado todo, né? Depois tratava com nitrato de prata para para pegar a foto, essa coisa toda. Quem é que pensaria em 1920, né, que a fotografia não ia mais ter negativo? Não é? Porque o negativo foi de vidro, fabricado pelo fotógrafo, depois passou a ser industrializado e vendido em chapas de vidro, depois em celulóide, depois em plástico e tal, filmes já enrolados, essa coisa toda. Mas sempre tinha um negativo, né? De uma hora para outra acabou o negativo. Minha irmã no colégio, a maioria das fotos está assim, desbotando, porque como eu mudava muito de casa, minha mãe uma vez deixou meu pai guardar as fotos na caixa, encaixotar as fotos. E ele pegou uma bolsa, que ele achava que era uma bolsa correta para guardar as fotos, e botou todas as fotos nessa bolsa, só que era uma bolsa térmica. Pegou sol, a maioria das fotos derreteram. Algumas fotos antigas. Aí algumas fotos, como a mãe e minha mãe tinham o costume de guardar um negativo, ela conseguiu reimprimir, mas perdeu muita foto. Porque a banalização está no clicar. Realmente, esse clique ele deixou de ser o clique necessário para ser a banalização do clique. Qualquer coisa é motivo para você fazer. Eu não sei como é o nome dessas fotografias que vocês batem de vocês mesmos, como é o nome? Céu. Você sabe que na década de 60, as máquinas mais procuradas eram as que tinham um obturador automático, para você bater na mesma, para você apertar o dedo, correr e ficar na mesma fotografia que você era dono da máquina. O que era aquilo? Era um céu. Compreende? Eu acho que assim, acho que assim que entrou a era mais digital, as pessoas não se ligavam muito em imprimir, tira foto, torta à direita, vai guardando. Eu acho que hoje em dia está começando a voltar um pouco dessa de imprimir, de guardar. Até porque também tem aquelas máquinas agora que você tira e sai a foto na hora, né? Vários amigos da minha irmã têm desse tipo de máquina e o quarto ainda está de foto dessas, né? A fotografia hoje ela se baseia no status. Você pode perceber, se você acompanha alguém que tem muitos seguidores, por exemplo, ela postou uma foto hoje. Vamos botar, por exemplo, eu tenho 2.100 e poucos seguidores no Instagram. Eu posto uma foto hoje. Se até amanhã ela não alcançar, sei lá, 140 likes, essa foto ela não rendeu, não fez sucesso. Então eu vou lá e apago. Por quê? Porque pega mal eu ter muitos seguidores e uma foto com pouca curtida. Por que não? Vou deixar lá a foto que tem 200 curtidas, 300 curtidas e assim por diante. Hoje em dia, o que vale na verdade é você ter lá aquele númerozinho de pessoas que foram lá na sua foto, deram um double tap e tá tudo certo. Não é mais o momento. O momento pouco importa. O que importa é o númerozinho que fica embaixo. Fotografia ela vai ser peça de museu, e isso ninguém tem a menor dúvida. Como a gente estava falando, o museu ele pode ser um museu familiar, ele pode ser um álbum. A parede é um álbum de família. É um engano pensar que um museu onde tem muita coisa antiga é do interesse de velhos, não é? O velho já viu aquilo, até que nem se interessa mais, né? E muitos nem querem ser velhos, e não querem ser identificados como tal através da procura pelo que é velho, né? Parece incrível, mas eu tenho um programa no rádio, que iniciou na extinta Rádio Irapuru, em 1963, em junho, e está há 52 anos no ar. A maioria dos meus ouvintes são todos jovens, né? Tem poucas pessoas idosas. Você pergunta o que eu vejo para o futuro, de que forma vai mudar. Está mudando. Está mudando. A tendência, por exemplo, agora é as pessoas postarem sequências de vídeo, mais do que foto parada. É mais do que foto parada, eu não digo, mas está aumentando muito
os videozinhos. A gente vê isso no Facebook. E tem algumas coisas muito interessantes. E tem outras coisas que não vale a pena nem dar início, né, à reprodução. A minha geração, por exemplo, creio eu que seja a última a ter uma fotografia memorial. A geração da minha avó é uma geração que está passando. A geração da minha mãe está passando. A minha geração está passando. Essa geração que está chegando agora, ela não se importa com a memória, ela não se importa com a nostalgia. Ela se importa com o agora. Então é muito difícil você chegar para uma criança assim, de 10, 12 anos e explicar para ela a importância daquele álbum que você está mostrando para ela e ela acha um saco olhar para aquilo tudo. É muito difícil na era que a gente vive, que é a era de informação rápida, de que uma notícia é válida agora e daqui a uma hora ela já não é mais válida, você explicar para uma criança que aquilo ali é sim relevante, que aquilo ali no futuro vai valer de alguma coisa para ela, é muito difícil, é muito complicado. Então eu acho que atualmente a gente já não tem mais um apego pela fotografia memorial, e acho que para o futuro esse apego vai ser cada vez menor. A informação ela vem cada vez mais rápida, então o passado vai importar cada vez menos mais rápido. Não sei se ficou bem claro, mas é isso, cada vez mais a gente vai se importar com o momento do agora e menos com o que passou. Então eu tenho muito medo do futuro da fotografia memorial. Creio eu que ela vai acabar. Ela não vai permanecer aí por muito tempo, não. A gente está vivendo num mundo cheio de complicações, ele precisa ser repensado. Não por mim, mas pelos meus acadêmicos, pelas pessoas que têm hoje o poder de poder mudar. Jovens como você podem mudar o mundo. Eu já não tenho mais o que mudar, eu lutei desesperadamente para poder mudar o meu. Eu acho que a gente não tem que ficar medindo, né, as coisas. Eu acho que a fotografia ela foi profundamente democratizada, o acesso é irrestrito, amplo e restrito, a maneira de jogar para o mundo também é ampla e restrita, porque estão aí, né, tá aí o computador, tá aí as redes, e eu não devo, eu como fotógrafo, lamento que a qualidade tenha caído tanto, tem tanta bobagem, tanta besteira. Mas não sou eu que vai dizer, não faça porque você está fazendo besteira, entendeu? Eu acho que todo mundo tem um direito, todo mundo tem acesso, todo mundo tem um direito. Agora, quem é que vai se destacar? Quem é bom, obviamente vai se destacar. E quem não é, vai se repetir aí. Vai bater com a cabeça na parede e não conseguir nenhum tipo de reconhecimento. Mas tem o direito de mostrar seu selfie e seu cachorrinho e sua macarronada. É um direito, não é dado o direito a todo mundo se expressar? Então eu acho que não tem retorno isso, é uma coisa que veio para ficar e salve-se quem puder no meio desse mar de mediocridades, né? Essa foi a primeira máquina fotográfica da Aba Filme, que foi fundada em 1934 por Ademar Albuquerque. Ademar Bezerra de Albuquerque. Aliás, Aba quer dizer AB, Ademar Bezerra de Albuquerque. Então ele, naquela época, ele botou filme, porque naquela época era novidade, uma grande novidade o filme. Eu não tento preservar a moto como ela era, não me interessa. Também não fico lambendo, passando bombril, nem nada disso, porque primeiro a gente mora perto da praia e segundo a gente está aqui, eu tenho medo de ser assaltado no sinal vermelho, se a moto estiver muito legal, sabe? Então eu tenho que estar assim, enferrujada, arranhada, para ninguém não chamar atenção. O motor é excelente, mas por favor não espalhe isso. Por aí, a procura, e pra não chorar.
assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros. Quando eu desenvolvi o Felinas, a minha ideia é que ele fosse ficar só na parte virtual, né? Não viesse pro mundo impresso. Eu não via muito sentido. Até que surgiu a proposta de fazer um livro e eu resolvi arriscar. Quando eu fui passar a ideia para alguma das meninas, a resposta imediata geralmente era: vixe, vai virar livro, tal, e como é que vai ser, quem é que vai ter acesso a esse livro? E eu comecei a perceber o seguinte: as pessoas elas se preocupam muito quando um material virtual vira físico, porque na internet, a memória da internet é muito curta, né? As pessoas se esquecem muito rapidamente das coisas. Quando vira material, é uma memória, pode-se dizer, eterna, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar.